você ama tanto as pessoas que você as rejeitava com medo de ser rejeitado? Começamos mais um A Vida Podcast e nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E como sempre, estou hoje com uma convidada muito especial, Tizi Oliveira, que é mãe de 2 meninas, Yasmin e Alice, idealizadora do treinamento de liderança milenar, analista comportamental e mentora de autoliderança. Aqui no backstage a gente já estava conversando um pouco e assim, gente, ela tem muito conhecimento nessa parte de desenvolvimento pessoal, mas hoje nós vamos contar também um pouquinho da história dela. Obrigado por ter aceito meu convite, Tizi. Eu que agradeço, Seja muito obrigada. bem-vinda. É um nome muito legal, né? Obrigada. A vida, pensa, a vida. Todos nós temos uma vida e uma história pra gente contar. É verdade. Hoje nós vamos contar a sua história, de onde você veio, como que você escolheu essa profissão, Sim. né, de mentorar pessoas para o desenvolvimento pessoal. Conta para nós. Pode começar lá de trás. Onde você nasceu, a sua estrutura familiar. A profissão foi que me escolheu, na verdade. Não foi eu que escolhi a profissão. Quando eu era criança, eu sempre falava que eu adorava brincar de ser professora. Então, assim, hoje quando eu dou aula, eu realmente fico, sabe assim, vivendo um sonho. Até esses dias eu conheci uma pessoa, eu falei pra pessoa assim, eu amo trabalhar. Eu amo o meu trabalho. A pessoa me perguntou, na verdade, assim, qual que é o seu hobby? Aí eu pensei que foi assim muito, né? Qual que é o seu hobby? Eu falei, trabalhar. Aí falou, não, mas ninguém trabalha porque gosta. Aí eu olhei e falei, sério? Eu gosto. É verdade, eu gosto de trabalhar. Então hoje eu dou aula e aí eu me sinto realmente vivendo um conto meu. Então quando eu era criança, eu sempre quis ser professora, eu gostava de ser professora, de brincar, mas eu falava para as pessoas que eu queria ser psicóloga. Engraçado, né? Porque eu não conhecia nenhuma psicóloga, eu nunca tinha ido em uma psicóloga, eu não tinha família, ninguém. Eu não conhecia de fato o que a profissão fazia. Mesmo? Nada, nada, nada. Mas eu falava. Era aquelas brincadeiras, o que você vai ser? Ah, eu vou ser bombeiro, vou ser astronauta, né? Aí eu falava, vou ser psicóloga. E aí, isso lá atrás, mas não algo que eu fiquei falando várias vezes. Mas eu lembro de falar isso. Falava, vou ser psicóloga, vou ser psicóloga. E não surgiu a oportunidade de ser psicóloga. Mas o desenvolvimento humano esteve sempre aqui comigo. Então, como que isso iniciou? Eu costumo dizer que eu já nasci com o registro de abandono. Porque meu pai se separou da minha mãe logo quando a minha mãe engravidou, meu pai retorna para o Nordeste, né? Ele estava no Mato Grosso a trabalho. E aí, quando a minha mãe engravida, ele volta para o Nordeste. Então, ele não ficou para me registrar. Acesso a telefone, WhatsApp, essas coisas não tinham, né? Então, assim, quando ele retorna, sumiu do mapa. Então, ele não deixou nenhum registro. E aí, assim, minha mãe grávida, sozinha, o meu pai já tinha um relacionamento com outra pessoa, então, provavelmente, ela sentiu abandonada, rejeitada. E aquilo ali tudo foi passando pra mim. Porque, assim, quando um bebê está na barriga da mãe, o bebê não sente a parte, tipo, mamãe tá sofrendo. Eu tô achando que a mamãe tá triste. Não é a mamãe que tá triste, né? Quem fica triste ali é o bebê. Então, o bebê ele sente tristeza, o bebê, ele sente abandonado, ele sente rejeição, mas não tem nomes, né? Eu estou sentindo abandonada, eu estou sentindo rejeitada. Não, é um sentimento que o bebê já vai sentindo ali junto com a mãe. Então, quando eu nasci, aí eu senti esse... Então, quando eu nasci, eu senti essa rejeição. Minha mãe, vou colocar uma outra pessoa pra ser o pai, né? Pra a figura masculina, eu não vou deixar ela ser ninguém. Quantos anos que a sua mãe tinha na época? Minha mãe teve 20 anos, acho que. Você é a primeira filha? Era, Então, minha mãe com 20 anos, então aos 20, 21, 22, né? Ela conhece a outra pessoa. Aí ela fala, peraí, então vou colocar essa figura paterna, esse homem na vida nossa, né? Nisso ela faz a conexão. Ela fala, olha, você vai chamar ela de filha e você vai chamar ele de pai. Então pronto, só que ele não é seu pai.
Então, assim, ela fala pra eu chamar ele de pai, mas ela me avisa que ele não é meu pai. Então, o sentimento ali não tinha. Porque eu sentia... Não tinha essa conexão. Era tipo, foi avisado, mas não foi conectado isso antes. Não foi genuíno, não foi natural. Não foi eu e ele que escolheu. Certo? Foi ela colocou pra ser. Mas ele também não podia me educar. Não podia brigar, não podia falar alto comigo, porque ela falava, não, peraí, ela é minha filha. Entende? Então não deixava aquela conexão existir. Minha mãe engravida e a minha irmã nasce, eu tenho 3 anos. Logo após, né, minha mãe engravida, com 3 anos, eu tinha 3 anos e minha irmã nasce. E aí eu passo a ver aquela família ali, os 3. E eu ali de fora, observando aquela família. E aí eu sempre me senti muito sozinha ali, de lado, sabe? Eu tenho uma imagem minha de sentada no corredor da minha casa. Eu morava numa casa bem pequenininha. E eu tenho essa imagem, eu sentada no corredor. Sabe quando você junta as perninhas, coloca assim e fica? E parece que todo mundo passava, mas ninguém tava ali me vendo. E aí com 7 anos de idade, a minha mãe separa desse homem. Ele trai ela e a minha mãe se separa dele. Então, eu recordo desse momento, dessa separação, porque pra mim ali foi mais uma rejeição minha, um abandono comigo. Porque, ainda que eu não sentia aquele amor de pai por ele, ele estava ali na nossa vida, né? Ele era parte da nossa casa, parte da nossa vida. Quando eles se separam, ele passa a me ignorar. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa dele, se separaram, ele mudou para uma casa bem pequena. Eu estava lá e ele estava tomando banho e eu passei na porta e ele bateu a porta. Sabe aquelas portas de lata, aquela do banheiro, assim, E ele bateu com tanta força. Eu tinha ali um misto de não quero que ela me veja pelado mais, mas um misto também de raiva, sabe? Parece que eu estava incomodando. E aí ele bate a porta. Eu, criança, eu não sabia o porquê, mas eu sabia que algo diferente estava começando ali. Tava tendo algo diferente. E eu sempre tive muita sensibilidade para entender as coisas, para questionar algumas coisas desde criança. Acho por isso o desenvolvimento humano, porque essa sensibilidade sempre aconteceu. E aí ele fica de buscar a gente para ir passar o dia das crianças com ele. Nesse momento que ele vai buscar, aquele momento de orelhão, né? Olha, você vai buscar? Que hora que você vai buscar? Ele fala, vou buscar X hora, minha mãe na porta esperando ele chegar. E eu, minha irmã, na porta, junto com a minha mãe. E a gente sentada assim no meio-fio. E eu ali, toda bonitinha, arrumadinha pra passar o dia das crianças com ele, sei lá, sair pra brincar. Cabelinho todo partidinho ali, olhando, esperando. Na hora que ele chega, felicidade, opa, chegou. Na hora que ele chega, encosta, ele olha assim pra eu e a minha irmã assim e fala, ela não. Ela não é minha filha? Nossa. E aí eu lembro que ele simplesmente saiu. E levou sua irmã. E levou a minha irmã. Ele foi com a minha irmã e ficou naquele negócio. A questão é que naquela época tinha assim, os pais não conversavam, né? Não tinha aquele negócio de, olha, a gente tá se separando, a partir de agora vai ser assim, assim, assado. Eu estou me sentindo assim. Não tinha esse negócio. Não tinha esse negócio de compartilhar. Não, a gente é adulto, a gente sabe o que faz e as pessoas vão se virando ali. Então, abandono, rejeição, várias etapas da minha vida. Como meu pai foi embora e não me deixou o registro, então cada vez que eu ia fazer um cadastro de alguma coisa, eu tinha que falar assim, sem pai. Nome do pai, nome da mãe, X. Nome do pai, sem pai. Só que toda vez que falava isso, era aquele constrangimento, porque as pessoas esperavam o nome de um pai, né? Aí eu falava sem pai, e a pessoa fazia, sabe, ficava aquele... É constrangedor para as duas partes, para quem tá fazendo e para você, né? E aí eu falava sem pai. E aí isso foi durante muito tempo. Para você ter noção do nível, eu acredito que da dor, que eu não lembro de constrangimento na escola porque eu não tinha um pai. Ou tipo uma festinha que meu pai não tava, eu não lembro.
Se esse momento aconteceu, o que eu fazia? Tipo, no Dia dos Pais, o que acontecia? Eu não sei. Porque o cérebro, ele corta cenas quando dói muito, né? Então, assim, ele faz o apagão. Tipo, eu não vou deixar você ficar vivendo isso, porque isso aqui dói, isso aqui machuca, né? Então, eu não lembro o que acontecia, se eu não ia na escola, como que era. Não consigo me recordar. Mas eu lembro que eu procurei meu pai durante muitos anos. A gente ia, e minha mãe ficava noites e noites comigo dentro de aquelas cabines, antigamente era cabine de telefonia. A gente passava noites ali, madrugadas, procurando lá em Fortaleza O telefone do seu pai. um José Ribamar Vasconcelos. Tem noção de quantos José Ribamar Meu tem no Deus. Nordeste? O Ribamar lá é muito comum. Meu Deus. É, tipo, é o João, entendeu? É muito comum. E a cidade específica, vocês sabiam? Fortaleza, capital. Meu Deus. Não sei quantas pessoas existem naquela... Lá é muito grande, então, assim, não tinha. E a gente liga... Eu liguei pra padre, eu liguei pra pastor, eu liguei pra advogado, eu liguei pra médico, eu liguei pra jardineiro, eu liguei pra todos possíveis que você pensar. Meu Deus. Ali, noites e noites e noites e noites. Então, assim, obviamente que a minha mãe não sabia o quanto aquilo ali estava me fazendo mal, porque cada vez que eu ia pra lá, era um nível de esperança. Era mais uma vez eu queria que aquilo ali realmente encontrar. Então, quando a minha mãe separa desse segundo relacionamento dela, ela me relaciona com... Ela encontra outra pessoa. E aí, a minha mãe vai embora com essa pessoa. E me deixa com a minha avó. Que era muito difícil. Muito difícil. Por quê? A minha mãe é fruto de uma mulher que não quis ela. E aí, quando essa mulher engravidou da minha mãe, ela falou pra minha avó que nos criou assim: senhora quer? Se a senhora não quiser, eu vou jogar no lixo. Meu Deus. É isso que a minha avó falava. Pra que a minha avó, que tava com a minha mãe na barriga, falava: se a senhora não quiser, eu vou jogar no lixo. Porque ela trabalhava pra minha avó que nos criou. A senhora quer? Se a senhora não quiser, eu jogo no lixo. A avó que nos criou, pega. Só que de vez de dar amor, carinho e tudo, ficou jogando na cara a vida inteira. Você não tá no lixo que eu te peguei. Entende? Você vai ser que nem sua mãe, tamborete de forró. Sai por aí fazendo filho com todo mundo. Então, assim, ela é muito dura. Muito dura. Que também teve uma vida muito sofrida. E ela jogava essas dores todas na minha mãe. Então, a minha mãe vai embora e me deixa com essa avó dura. Ela não adiantava ela ter passado o pão que o diabo amassou com a minha avó. Ela vai e me deixa com ela. Então, assim, uma coisa que eu nunca entendi, até hoje, minha avó vai fazer 80, 90 anos agora. Agora em setembro. Uma coisa que eu nunca entendi, que a casa dela é grande, tem 3 quartos. E ela me colocava pra dormir no chão. Tipo assim, não era um colchão. Ela pegava a coberta, dobrava e eu dormi por ano ali. No chão da casa dela. Do lado, com ela com a cama de casal. E eu dormindo ali no chão. E a sua irmã? Aí a minha irmã foi ficar com o pai dela. Ah, tá. Aí eu fiquei com a minha avó. E aí Então teve essa separação também, provavelmente, não? Você sentiu? Provavelmente senti, só que eu era pequena, né? Então, Lembra a assim, idade? 7? 6 anos. 6. E a minha irmã tinha 3. Então, assim, eu lembro que provavelmente a gente brincava muito, né? Ou não. Ou a gente brigava muito também. Porque eu lembro mais de brigas do que realmente de algum momento de laço de amor. Mas, assim, e eu vejo esse laço, essa ausência de amor entre eu e a minha irmã na infância, porque também não era construída. Porque não tinha amor ali dentro daquela casa. Era uma casa vazia, era uma casa triste. Eu costumo mostrar essa foto porque, assim, é muito feia. É muito feia. Só que quem olhar realmente pra dor ali, vai conseguir vendo, expressando o que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo aqui. Então, aí minha irmã também vai embora. Eu não pensava nisso. Nunca tinha feito essa associação com a minha irmã também, que foi algo que foi embora, né? E aí, a minha mãe me deixa com a minha avó. Eu lembro de um dia que eu tava deitada na cama, a minha avó pisa na minha perna.
sem querer. E aí ela fala assim, e eu tava dormindo. E aí ela fala, cuidar do filho dos outros. Desse jeito ela falou. Então, assim... E tinha outras pessoas nessa casa ou só vocês duas? Tinha outras pessoas, tinha primo, tinha tio, tinha algumas pessoas. Que moravam na mesma casa. Que estavam sempre ali, mas de fato morar, não, sabe? Tinha minha prima que morava. E esses tios meus, eu não sei se ela tava mais me protegendo também, né? De um certo abuso, alguma coisa, mas ela deixava ali, fechava a porta dela e me deixava ali. Mas por que não na cama dela? Por que não junto com ela? Né? Eu fiquei anos, eu não fui um final de semana. Então, assim, de fato, eu nunca entendi por que ela fez isso. Ela me colocava pra limpar a porta da rua, pra ficar varrendo a porta 5 horas da manhã antes de ir pra escola. O jeito que ela tava tentando fazer era me ensinar a ser gente. Me ensinar a fazer tarefas e ser alguém. Só que pra mim aquilo ali era uma humilhação, porque meus amiguinhos estavam passando tudo indo pra escola. Enquanto eles estavam passando pra escola, eu tava ali de uniforme. Varrendo a porta, porque eu tinha que varrer a porta antes de ir. Não tinha necessidade, mas ela queria mostrar como lição de que era ser gente. Entendi. Entende? Aí depois eu fazia as outras obrigações. Então isso começou a muita raiva, né? Muita frustração, porque eu jogava isso na minha mãe. Tipo, poxa, eu não jogava raiva no meu pai. Eu tinha raiva da minha mãe. Porque, poxa, você não conseguiu ficar com ele. Você não conseguiu deixar com que ele ficasse comigo. Entende? Você me deixou com a minha avó. As suas escolhas, eu culpava muito ela. As suas escolhas que sempre foram erradas. Por isso que eu vivo essa vida aqui. Depois minha mãe volta. Aí minha mãe começa a morar comigo. Mas ela morou comigo um prazo muito curto. Porque ela separa desse homem. E ela arruma uma outra pessoa. A gente morava numa casa muito do lado da minha avó. Só que a minha avó não tinha obrigações nenhuma comigo. A minha mãe começa a ir pra casa desse novo parceiro dela. Só que ela vai pra lá e ela esquece que tem filha. E ela falava que morava comigo, mas ela não morava mais. As roupas dela estavam lá, mas não tinha mais presença. Era totalmente ausente. Eu lembro que um dia até eu menti pra minha mãe, liguei pra minha mãe de madrugada, mentindo, dizendo que eu tava vendo vultos dentro de casa, que eu tava vendo espíritos. Porque, na verdade, eu estava só se sentindo sozinha. Eu tava com muito medo, sabe? Não queria mais ficar sozinha. Ela veio de madrugada, deitou ali comigo, mas no outro dia ela continuou a vida que segue dela. E aí eu passo a ser uma adolescente extremamente rebelde. Então, assim, eu comecei a sentir muita raiva da minha mãe. Eu furei minha orelha toda, assim, ó. 5, 6 furos, eu mesmo que furava. Porque eu queria mostrar pra ela, você não tá vendo o que eu tô fazendo? Não era consciente, mas hoje eu tenho noção. Porque eu só furava em lugares que ela podia ver. Então eu furava sobrancelha, nariz, queixo, umbigo. Eu não furei língua, eu não furei nada aonde ela não conseguia enxergar. Parece que eu queria que ela, tipo, esfregar na cara dela, sabe? Tipo, ei, olha pra mim, eu tô aqui. Sabe, eu não lembro de toque, não lembro de colo, não lembro de nada disso. Não lembro de sentar pra brincar. Então, assim, até pra ser criativa, eu gostava muito de fazer um momento de teatro ali. Pra eu fazer esse momento de teatro, colocar chapéu, brincar ali, eu tinha que esperar entre um intervalo de uma televisão, de uma novela, sabe? Um intervalinho ali do jornal pra novela. Ah, vai passar, eu tenho 10 minutinhos. Eu tinha 10 minutos pra me apresentar. Então, isso foi muito desafiador pra mim. Só que quando eu já estava entrando, assim, bem no fundo do poço mesmo, né? Pensa, 13 anos eu já fazia sexo. Eu era criança. Hoje eu tenho uma filha de 17 anos. Eu não consigo imaginar ela se relacionando, né? Tendo atividade sexual. Imagina eu com 13. Então, eu fui obrigada a amadurecer muito cedo, né? Então, ali, 13 anos, 13, 14, começo a usar substâncias, eu bebia muito. Bebia, assim, que enquanto eu não caísse de bêbada, eu não parava. Eu tinha que beber. Não tinha ninguém pra me colocar rédea. Não tinha ninguém pra colocar freio. Não tinha ninguém pra falar assim,
Ei, vem cá, vamos fazer alguma coisa, vamos assistir um filminho. Família, sabe? Não tinha. Então eu tava solta. E ela via você fazendo isso, ela tentava te impedir ou falava alguma coisa, pelo menos brigava ou... Brigava bastante. É engraçado que a responsabilidade era minha. Era como se as escolhas que eu estava fazendo que eram erradas. Entendi. Ai, você vai sair de novo? Você só bebe? Mas espera aí, pra onde que se eu não fizesse isso, o que eu faria? O que tem pra mim aqui? Qual que é a proposta? Vamos ficar em casa, em família, assistindo um filme? Tem isso? Não tem. Eu tenho certeza que eu acredito que eu preferia, né? Mas não tinha essas coisas. Então, assim, a única opção que eu tinha era sair e festar e fazer... Mas aí, como ela começa a morar com ele, com esse relacionamento dela, eu fico sozinha ali mesmo, sabe? Naquela casa. E aí começa a questão, né? Quem cozinha pra mim? Como que eu coloco comida dentro dessa casa? O que eu faço? Então, assim, eu falo que eu vendia o meu corpo por pouco. Porque eu não era a prostituta que trocava por dinheiro. Mas eu trocava por estar dentro de uma lancha. Eu trocava por eu estar numa resenha, numa festa. Eu trocava ali por coisas. Eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha o que fazer. Então, eu trocava. E na hora que eu fui vendo que eu estava no fundo do poço, nem Deus eu tinha. Porque, o que era Deus pra mim? Quem que tinha me apresentado? Ninguém. Então, assim, a minha mãe, quando eu era criança, ela ia pro centro espírita. Nunca me apresentou também como eram as práticas lá, o que de fato eu poderia aprender ali. A minha avó católica. Aí era um tal de terço. Rezava terço sem fundamento nenhum. Por quê? Porque elas também não sabiam. Simplesmente tinha que rezar e ficava naquele negócio, Hoje, até esses dias, um amigo meu católico, ele me explicou por que eles rezam terço. Terço é um meio como um mantra de meditação. Que a pessoa ela fica no aqui e agora. Olha que experiência legal. Se eu soubesse lá, quanto criança, que eu poderia não estar ansiosa, seria um meio de olhar pra dentro de mim. Se alguém tivesse me ensinado, talvez, teria sido diferente, sabe? Mas não. Pega aí e fica repetindo. Deus é quem? É um ser homem, pai, que te faz de marionete. Ah, você não faz isso, Deus não gosta. Eu ia na igreja, levava beliscão. Eu era obrigada a ser coroinha. A igreja, naquela época católica, hoje tem muitos padres novinhos, né? Mas naquela época, parece que todos eram senhores. Não era? E de uma linguagem... italiano. Então, assim, era difícil entender o que falava. Era uma linguagem diferente, né? De senhores. E aí todo mundo levantava, e todo mundo sentava. Era um saco, porque parecia que aquele negócio não passava nunca. E aí eu fui me afastando de algo que nunca me aproximei. Falei, não, isso aqui não faz sentido algum. E aí, pensa, eu costumo até falar para as pessoas assim: se você quer apresentar Deus para alguém que não teve pai, não fala que ele é pai. Porque você aciona na pessoa um trauma. Porque se Deus é um homem e é pai, para a pessoa que referência de pai para ela é quem abandona, quem machuca, quem trai. Então, como que eu vou acessar? Cada vez mais rejeita. Então, muitas pessoas falam assim, porque você tem... fala pra pessoa que... fulano não acessa o pai porque tem problema com o pai. Às vezes, não. Ainda pra mim, hoje, falar de Deus pai, Deus homem, ainda é algo que tem uma barreira. Tia, você tem problema com seu pai? Não mais. Porque depois nós nos conhecemos, que eu vou chegar aí. Depois nós nos conhecemos, nós tivemos um momento bom. Queria ter tido mais tempo com ele. Queria ter participado mais da vida dele. E conhecido mais da história dele. Então, sim, não tenho problema com ele. Mas doeu muito lá atrás. Então, como eu coloco alguém como um pai, sendo que pai é algo que machuca, é algo que abandona, é algo que vai embora. Entende? Então, aí começa ali uma rebeldia muito grande. E aí eu conheço o pai da minha filha.
Aí, quando eu conheci o pai da minha filha, eu falei, pô, é aqui? Me organizo? Vou ficar aqui? Rapaz, jeitadinho, trabalhador, né? É isso. Então, pronto, vou me organizar aqui. E aí, como eu morava do lado da casa da minha avó, a minha avó começa a ver que ele está indo na minha casa, dormindo na minha casa todos os dias, a minha avó chama ele. Hein, tô vendo que você tá aí todos os dias, e o aluguel? Vamos pagar o aluguel, né? Tá dormindo aí? A casa era da sua avó. A casa era da minha avó. Meu Deus. Aí ela vira pra ele e fala, tipo, ninguém me perguntou se eu queria, se eu estava feliz, ninguém me perguntou nada. Mas, tipo, oportunidade. Uhum. Alguém vai livrar essa menina aí, porque agora essa menina tá no mundo. Uhum. Aí ele fala, não, eu pago. Só que a partir do momento que eu pago, ele tinha 19 anos na época. A partir do momento que eu pago, eu moro. E assim eu me casei pela primeira vez. Começo a morar junto com uma pessoa dessa forma. Meu Deus. Porque, né, era a oportunidade que tinha ali. Então, quando eu conheço ele, eu falo assim, pronto, agora, interior, 50 mil habitantes na cidade. O que agora, o que falta? Casei, né, tô morando junto, agora é ter um filho. Uhum. E pronto, resume a vida. E como que você tava nessa época no sentido assim, hoje eu tô te vendo, você não tá com a orelha com 5 brincos, né? Nessa altura do campeonato, você ainda tava literalmente usando droga ainda, ou não? Sim. Você já tava começando? E quem que era ele? Então, engraçado, né? Aí é onde entra a espiritualidade da minha vida. Não fui eu que fui atrás de Deus. Deus que ele falou assim pra mim, vem cá, minha filha, deixa eu te cuidar, porque esse povo aqui não tá te cuidando, não. Uhum. Então, assim, eu sempre tive senso do ridículo. Uhum. Quando eu furava uma, eu tirava outra. Ah, tá. Entende? Droga foi algo que me apresentavam, mas eu não usava. Estava ali no meu ambiente. Quando eu falo, a droga estava ali, porque a droga estava ali, mas eu nunca... Eu tinha um senso, assim, uma intuição que aquilo ali não era pra mim. Eu tinha algo maior. Aquilo ali não fazia sentido. Por exemplo, eu não tinha nenhuma referência de riqueza, de prosperidade, de família, nada na minha família, muito menos na minha vizinhança. Uhum. A referência que eu tinha de dinheiro era Silvio Santos, porque jogava aviãozinho, né? Quem quer dinheiro? Jogava aviãozinho de dinheiro. Pra mim é uma pessoa muito rica. E as pessoas diziam que ele era camelô, que ele era pobre. E aí então eu falei, pronto. Silvio Santos pode, eu também posso. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Que se alguém um dia pôde, eu também posso. Mas não era algo que eu ficava, né, tipo assim, e agora, como que eu vou fazer? Eu só sabia que eu podia. Que eu podia algo maior. E eu tinha esse feeling, assim, esse sentido que podia. Então, eu acredito que foi ali, quando Deus foi vendo que eu ia me perdendo, que eu tava indo pra ribanceira. Ele falou, não, peraí, vem cá que eu vou organizar isso aqui. Então, quando eu começo a morar junto, e aí eu quero uma filha, porque eu quero uma filha, porque eu quero minha boneca, eu quero alguém pra ficar comigo, eu não aguento mais ficar sozinha. Eu quero alguém, eu quero algo pra pertencer a mim. Porque se eu não pertencia, eu não gostava da cidade que eu morava. Eu não pertencia àquela família, eu não pertencia a nada. Então, eu precisava de alguma coisa que eu pertencesse. Ou que pertencesse a mim. Que seria isso aqui, ninguém vai me tirar nunca. Isso aqui é meu, sabe? Não como uma posse. Yasmin é totalmente livre, ela sabe, vai fazer 18 anos. Ela já sabe que ela já tem que... ela já pode arrumar o caminho dela. Então, assim, não é posse minha. Mas é algo que é meu, é do meu coração. É minha filha, vai sempre ser minha filha. Ainda que case, que tenha seus filhos, é minha filha. Sempre vai ser, né? Então, ali nesse momento que eu conheço o pai dela e eu começo a trabalhar. Aí eu tenho filha, quero dar algo melhor pra minha filha, começo a trabalhar. Aí pronto. Na hora que eu descobri que era trabalho, eu gostei disso. Comecei a trabalhar com vendas.
Falei pra ele assim, vamos lá em Goiânia, que é interior de Barra do Garça, Mato Grosso. Então eu falava, vamos lá em Goiânia, dá 400 quilômetros daqui, né? Bora lá em Goiânia comprar umas coisas pra eu vender aqui. Aí eu vinha aqui, comprava lingerie, comprava bolsa, comprava as coisas e voltava lá e começava a vender. Então, na hora que eu começo a ganhar dinheiro ali, dinheirinho entrando na minha conta, eu falo, e eu posso proporcionar algo melhor, eu falo, pronto, eu gostei disso. Aí eu olhei pra ele e falei, ele não faz sentido pra mim. Não faz sentido nada. A gente não tem nada em comum, a gente não tem desejos, não tem visão, a mesma visão. É totalmente diferente. E aí eu falo pra ele, olha, não quero. Aí eu coloquei na balança, né? Ele é um bom pai? Ele é um pai, assim, que a minha filha ia sentir muita falta dele? Não era. Porque aí eu comecei a olhar cenas de fora. Não buscava na escola. Não levava na escola. Não era presente estando em casa. Chegava do trabalho, pelo trabalho muito pesado, né, dele, ele chegava em casa, pegava o controle, tup, 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 e ela pequenininha, papai. Aí eu desligava a televisão. Cara, sua filha tá falando com você. Sabe? Um dia aí esses dias assim, aí Deus foi me revelando, né, situações. Um dia, ele me amava muito e ele fez um café da manhã pra mim e levou na cama. Ele me cuidava muito, só que ele cuidava de mim. E aí ele levou um café da manhã na cama e aí ele leva o pão pra mim. Ela tava na cama comigo. Ele já tinha acordado, tinha acordado também do quartinho dela, mas ela foi pra cama, né? A gente tá ali deitado esperando ele. Aí ele fez um café da manhã e levou o pão. Um pão. E ela já tinha 2 anos. Aí eu olhei assim, sabe? Ele com o pão na mão, eu com outro pão. Aí eu lembro até hoje de fazer assim, eu cortar e entregar pra ela. Aí ele olhou e falou, putz, esqueci. Aí eu falei, não, faz sentido pra mim isso aqui. Entende? Não é isso que eu quero pra mim, sabe? E aí eu falei, não, peraí, eu quero trabalhar. Quero viver minha vida, quero trabalhar. Só que assim, os hábitos com a bebida, com o vazio, continuavam. Eu nunca tinha lido um livro. Eu não sabia nada sobre desenvolvimento de pessoas. Eu não sabia nada sobre mim. Eu sabia o que tinha me ensinado, o que eu tinha que fazer. E no que eu fazia, eu era. Então, pronto. Então, eu tenho que fazer para que eu seja algo ou alguém. Então, o vazio começou. Aí já sempre teve. Aquele vazio continua. Eu começo a empreender. Fui trabalhando com vendas, trabalhei na política, trabalhei em várias coisas. O que tinha ali, eu ia trabalhando. E aí eu começo a empreender no cosméticos. Eu sou contratada por uma empresa para trabalhar no financeiro. Aí eu não gosto, porque era um lugar fechado. E eu não conseguia ver gente, e não ganhava muito pouco. Falei, pronto, eu quero ganhar mais aqui. Eu pedi, deixa eu ir para as vendas. Aí o pessoal deixa eu ir para as vendas, começa a trabalhar ali. Eu falo assim, eu gostei disso aqui. Então, depois de algum tempo, eu encontro uma marca que eu falo, peraí, eu vou empreender. Eu já tinha uma certa clientela, e aí eu falei assim, pronto, agora eu vou empreender e vou fazer dinheiro, né? Porque quem tem dinheiro é empresário, cabeça, né? Quem tem dinheiro é empresário. Então, deixa eu trabalhar aqui e fazer o meu negócio. Começa a trabalhar. Como que foi esse início? Eu já estava com uma outra pessoa. Quando a Yasmin tinha 5 para 6 anos, eu conheci um rapaz. Mudei para um lugar, esse rapaz era meu vizinho. Mas vizinho assim mesmo, ó, de porta, assim, muito colado. Alguns meses a gente já estava morando junto, porque não fazia sentido. A gente tá vivendo vida de casado, acordava junto ali. Ia dormir, a gente se via. Tava almoçando junto, fazendo tudo junto. Vamos alugar um lugar e ficar junto? Só que não foi simples e não foi fácil. Tendo uma filha e não foi um relacionamento fácil. E aí eu pego e falo assim, eu já tô trabalhando no cosméticos, numa outra empresa, vendendo ali, sendo vendedora. Aí eu falo pra esse rapaz assim, eu vou colocar silicone. Porque eu sempre quis, desde criança. Eu ia pra escola, eu ia pra praia,
E aí eu colocava areia no sutiã. Adorava, porque eu queria mostrar que eu sempre quis ter peito. Uhum. E era aquela criança, né, reta. Aí eu colocava areia, assim, sabe? Pra mostrar que eu tinha peito. Foi pra mim mesmo, ficava ali na praia. E aí é uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre achei bonito. E nunca fui... Não gosto de decote, coisa vulgar. Uhum. Eu só queria ter volume. Uhum. E aí eu comecei... Quando ele me conheceu, eu tava pagando já um consórciozinho. Na Gazin, só pra você ter noção. 200 já tinha um tempo que eu pagava esse negócio. E aí, como eu estava trabalhando de vendedora, eu fui batendo todas as metas e eu sabia que no final do ano eu recebia um bônus. Uhum. Aí eu falei, pronto, vou dar de lance e vou colocar. Quando eu falo pra ele que eu vou colocar, ele não deixa. Não, quero não. Não, eu gosto de você desse jeito, mas eu não gosto de mim desse jeito. Não, mas você não vai colocar, não. Aí eu, vou sim. Aí aquela briga. Aí eu fui convencendo e tal. Ah, como é que você vai me dar meu filho? Porque ele era gaúcho, ele era muito assim, tipo, como é que você vai me dar meu filho? Aí eu pensando, Senhor, eu tomava remédio escondido, que eu não queria engravidar de jeito nenhum. Aí eu ficava pensando, como assim, né? Aí eu fui, levei ele no médico. O médico mostrou que sim, eu podia amamentar. Que eu não, aí eu falei, você acha que eu deixaria de ter um filho porque eu coloquei peito, qualquer coisa que... Sabe, que pensamento, eu nem tenho esse pensamento com estética, eu nem sou uma mulher de, sabe, fanática com estética. Eu jamais deixaria, mas é porque ele não queria por ciúme, se eu colocasse, né, ia ser mais chamativa. Bobeira. Aí, deu certo. Coloca esse peito. E ele vai comigo nessa cirurgia. Só que, naquele momento que ele viu que realmente eu estava, que tinha acontecido e eu estava muito inchada, eu não sei o que virou na cabeça dele, mas o homem se transformou. A partir do momento que eu saí da sala de cirurgia, eu volto pra dentro do quarto, ele ficou possesso, ele transformou. Ele ficou calado, ele não conversava comigo, seco, fechado. E era bem final de ano, assim, dezembro, sabe? E ele me ignorando. Começou a fazer umas coisas muito feias comigo, sabe? Tipo, eu sentava na sala, ele ia pro quarto. Eu deitava na cama, ele levantava. Ele ia pro banheiro fazer coisas e eu ouvindo, sabe? Tipo, eu não tô impossibilitada. Tipo, a gente é um casal. Não, ele queria me machucar. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí um dia ele foi pra sala, eu levantei, deitei na cama, ele levantou e foi pra sala. Eu falei, aí eu fui lá, falei, peraí, o que tá acontecendo? Ele virou pra mim e falou assim, você tem noção do tanto que você tá ridícula? O tanto que você tá gorda, feia? Eu tô com nojo de você. E cuspiu no chão. Meu Deus. E eu tinha acabado de colocar prótese. Eu nunca tinha visto isso na vida. Tipo assim, poxa, eu tô ficando mais gostosona, o homem tá me desprezando, né? Aí eu olhei assim, nossa, isso pra mim foi assim... Aí eu, Porque existe o pós-cirúrgico, né? Que... Eu estava inchada mesmo, né? Mas era tava inchado aqui. É normal, né? Normal. Mas é aquela questão, né? Quando você já tem registro de abandono e rejeição e você não se curou daquilo, a vida vai te mostrando várias etapas ali que vai reforçando cada vez o quanto você não merece, o quanto você é rejeitado, o quanto você de fato tem que ser abandonada, enquanto não é resolvido. Então, essas coisas iam acontecendo. Separo dele, foco no trabalho, começo a trabalhar. E aí eu falo assim, pronto. Aí o padrão de vida caiu muito. Porque ele pagava as coisas dentro de casa. Né? E foi até uma das coisas que ele jogou na minha cara. Ele falou assim, se eu não estivesse pagando as coisas dentro de casa, você não teria dinheiro para colocar esse silicone. Eu falei, mas eu já pagava esse consórcio de R$200. Será que não, né? Mas aí ele se separa. Aí o meu padrão cai. Porque aí ficou só com o meu salário. Aí eu falei, pronto, e agora? O que eu faço? Porque eu gosto de comer bem. Eu gosto de me vestir bem. Como que eu vou fazer? Eu quero dar as coisas pra minha filha. Aí não estava bem nesse trabalho, né? Eu estava trabalhando muito e não estava recebendo um valor que, de fato, para suprir as minhas necessidades. Minha mãe trabalhando como professora. E nisso, a minha mãe sempre
briga, sempre brigas e brigas, sabe? O afastamento, a gente sempre separada, a gente conseguia ficar pouco tempo junto, era tipo, ela mora ali num final numa outra cidade, eu vou e passo o final de semana. Ótimo, passei o final de semana, não precisa mais que isso. Conviver era muito difícil, porque eu lembrava de tudo que eu sentia no passado. Eu começo, minha mãe trabalhando como professora, minha mãe começa a ir para a escola e chorar. Todo dia ela chorava, porque ela estava atendendo crianças de ali em torno de 12 anos, ensino fundamental, numa escola que ela não estava feliz, que ela era professora, não estava feliz. E quando ela começa a chorar, eu levando ela na escola, não lembro nem por que eu estava levando ela, porque ela tinha carro. Mas eu lembro que foi uma semana e eu comecei a levar ela, não sei se o carro dela tinha estragado e tal. E ela chegava na porta da escola e ela triste, chorando, sabe? Aí eu sou assim, tipo, as pessoas têm um problema, eu quero resolver. Não que eu pego pra resolver, mas eu já dou a solução pras pessoas, sabe? Aí eu falei, mãe, você não tá feliz aí, não? Ela falou, não. Eu falei, então vamos abrir uma empresa? Minha mãe é conforme, altíssima, né? Mais analítica, mais precisa. Eu falei, pronto. Eu sei vender, eu sou boa em vendas. Vou colocar minha mãe no financeiro pra mim, que a minha mãe toma conta dessa parte financeira e eu vou... Eu falei, mas vamos abrir uma empresa de cosmética? Ela falou, como? Que eu já era vendedora de cosméticos, né? Ela falou, como? Como assim? Eu falei, olha, a gente não tem dinheiro, mas você tem um carro. Porque eu não posso vender o meu, porque como é que eu vendo? Eu falei, me dá seu carro pra eu vender ele e comprar tudo de cosméticos? Ela virou pra mim e falou assim, dou. Uma semana eu tinha vendido o carro dela. Aí eu fui pra São Paulo, eu sabia que ia ter uma feira lá. Aí eu pedi pra um cara me levar, que era da excursão, né? Aí eu não tinha dinheiro, eu falei, fulana, você me leva? Eu te pago, mas eu não tenho dinheiro agora, você me leva? Que aí eu pago lá o hotel e... Aí ele falou, tá, e dividiu lá pra mim um monte de vezes. Aí eu fui pagando e fui pra essa excursão de ônibus pra São Paulo. Eu lembro que eu tinha o dia do almoço, mas não tinha o da janta. E fiquei 3 dias rodando essa feira, olhando, procurando, porque eu queria uma marca muito específica. Muito específica, assim. Eu queria uma marca brasileira, eu queria uma marca com preço acessível. Eu queria algo que, de fato, suprisse a que eu já tinha, para ter o mesmo público, as mesmas clientes. Se eu chegasse com o importado, a discrepância de valores era muito diferente, né? Então, pronto. Procuro. 3 dias procurando, assim, eu já tava cansada. Pensando assim, não encontrei, não achei. Aí, até que um dia eu paro na porta de uma, assim, que eu já tinha passado na porta dela um monte de vezes. Só que eu falei, não, essa aqui não. Falei, essa aqui não. Tinha uma coisa nela que eu não gostava. Falei, não, essa aqui não. A caixa do rótulo lembrava uma imitação de um importado, sabe? Eu falei, não quero uma marca que imita outra, não. E passei. Só que nesse momento que eu passei pela última vez, tava tendo um momentozinho de interação ali. E eu fiquei olhando, assim, os bonequinhos, assim. Aí um rapaz pega e levanta a mão pra mim. E esse rapaz me dá a mão e me coloca pra dentro da loja. E na hora que ele coloca pra dentro da loja, ele aplica um óleo na minha mão. Esse óleo era um óleo lançamento. E assim, com um cheiro tão incrível. Tão incrível. Eu falei... Aí ele falou comigo umas coisas que eu nem lembro o que era. Eu sei que eu fiquei. Saí de lá com essa marca e comecei a empreender no cosméticos. De lá pra cá foram 10 anos. Eu saí agora, recente, em dezembro eu saí e entreguei ela 100% pra minha mãe, porque nós ficamos há 8, 9 anos, né? Sócias. Então, de sócias. Então, 8 foi em 2016, então nós ficamos até esse momento juntas. E aí eu fui entendendo algumas coisas também. Por que eu saí dessa empresa? Eu vim pra cá, porque aqui, a história de vir pra cá, pra Goiânia, que tem 4 anos. Eu sabia que eu queria mudar de lá. Eu sempre soube que eu não gostava de lá, não gostava de que é ruim.
Mas eu sabia que era pequeno. Sabe quando você tá dando um lugar que você sabe que é pequeno para o que você deseja, o que você quer? Eu queria pedir um macarrão diferente. Não tem. Sabe quando no interior você não tem uma coisa... Você quer fazer algo diferente? Não tinha. E aí eu sempre falava assim, quando a minha filha fizer 13 anos, eu mudo. Porque que eu pensava? Se a história ficar muito confusa, você vai me perguntando. Porque eu vou lá e eu volto. Tá dando pra entender tudo. Eu vou e volto. Tá dando pra entender. Aí eu falava assim, quando a Yasmin fizer 13 anos, eu mudo. Porque aqui é muito pequeno e eu quero viver algo maior. Só que eu tinha medo de... Quem que eu ia confiar pra deixar a Yasmin? Então ela precisava conseguir ficar sozinha. Ela precisava ficar sozinha. Só que olha como que é a questão. Por que com 13 anos? Porque Por foi que ela a idade precisava... que você começou a ter E por relação que ela sexual. precisava ficar sozinha? Eu queria abandonar minha filha. Assim como minha mãe fez. Com a mesma idade. Eu queria seguir o mesmo padrão. O mesmo padrão. É inconsciente. A gente não faz, tipo, vou fazer igual a mamãe. Não. É quem eu julgava. Quem que eu falava que decisões erradas, quem eu apontava. Então, eu não olhava a viga dos meus olhos, né? Eu ficava apontando pra ela. E aí, eu falei assim, quando a Yasmin fizer 13 anos, eu vou pra Goiânia. Porque Goiânia é a capital mais próxima de lá. E eu vinha pra cá muito fazer curso. Então, quando eu vinha, eu ficava olhando, assim, os prédios, olhava, sabe? Eu falei, eu quero tanto morar aqui. Eu falava, Senhor, me traz pra cá. Como que eu vou vir, assim, né? Como que eu faço pra vir? Mas eu ficava mentalizando. E aí, a casa que eu moro hoje, e foi a primeira até então que eu vim pra cá, que tem 4 anos, era de um amigo. E esse rapaz, eu já tinha entrado dentro da casa dele. E aí, eu sempre, quando eu me mentalizava aqui em Goiânia, eu mentalizava a casa dele. Porque era o único lugar que eu conhecia. Então, as referências que tinham na minha cabeça era prédios, eu ficava olhando assim no Uber, eu ficava olhando os prédios. E a casa dele, naquele bairro, aquela casa, ficava. Aquele lugar. Não que eu achava que era uma super casa, mas era a referência que eu tinha. E aí eu falava assim, Senhor, me traz pra cá, tal. Minha filha fez 13 anos. Eu falei, pronto, vamos embora. Tinha um carro, eu coloquei as roupas dentro do carro, cachorro, e ela vim embora. E lá na sua cidade, ela ficava com quem? Em casa? Ficava... Ou ficava na escola? Como que funcionava? Então, ficava na escola, ficava sozinha em casa. Cidade menor é mais fácil. É bem diferente, né? A gente não tem esse negócio. Então, por exemplo, melhor, ela tava sempre comigo. Porque se eu trabalhava de sacoleira, de venda. Então, nesse momento, ela tava comigo. Aí, quando ela não tava na escola, ela ficava comigo nesse outro período. Se não, ficava em casa sozinha. Depois, eu começo com cosméticos, só que também era meu. Aí, minha mãe também trabalhava lá, então... Ficava junto, tava né? não tinha um negócio de, vou deixar aqui porque eu preciso trabalhar. Tava sempre comigo. E desde muito nova também, ela ficava sozinha em casa, porque era diferente, né? Já ensinava pra ela tudo e ela ficava sozinha. E aí, então, eu falei, pronto, 13 anos a gente vai embora. E assim, nós viemos pra cá com a Yasmin. O que eu fazia muito aqui? Eu fazia muito curso. Porque chegou um momento dessa empresa de cosméticos, ela deu certo, resolveu ali. Assim que eu e minha mãe abrimos a empresa de cosméticos, fizemos a nossa primeira compra, eu queria ter foto pra esse momento, que era a casa, assim, era uma tapera mesmo, sabe? Uma casa mofada, esquisita, sem forro. E a gente colocou aquele tanto de caixa, assim, muito feliz, abrindo caixa, sentindo o cheiro. Não fiz vídeo, né? Foto, nada disso. E aí começa a dar certo, né? Começa a vender e tal. Só que a gente não era empresária. Nem eu, nem minha mãe. Não entendia da parte financeira. Eu sabia que minha mãe era organizada. Mas a diferença de organizada e saber uma gestora é bem diferente. Aí eu falei, pronto, vai dar certo. Minha mãe vai cuidar da parte financeira. Pouco tempo, depois que eu tô com a empresa, eu falei assim, eu preciso me diferenciar do meu concorrente, que era a empresa que eu trabalhava. Esse meu concorrente, ele não tem muito parcelamento, prazo. Deixa eu fazer prazo pro povo.
que eu sei, né? Deixa eu não ter capital de giro, mas deixa eu fazer prazo pro povo. E comecei a dividir. Dividir lá Promissória. 30, 60, fazendo boleto. 30, 60, 90, 120. Chegou um momento que minha mercadoria acabou, eu precisava comprar mais, o pessoal não me vendia a prazo, porque era uma empresa nova, recente, não tinha cartão com limite alto para pedir, eu falei, pronto, e agora, o que eu vou fazer? Aí fui pegando esses cheques, trocando boleto e tal, e fui conseguindo comprar. Chegou um momento que a gente ficou zero de tudo, assim, sabe? Que o dinheiro tava só na mão das pessoas. E as pessoas, uns pagavam, outros não estavam pagando e tal. E chegou um momento, assim, que tava zero lá em casa. Zero, 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 zero. Eu falei, pronto, não tenho nada pra comer em casa. A gente passou um aperto. Só que eu já tinha passado esse aperto quando eu separei do pai da Yasmin. Porque fui eu que escolhi. E ele com raiva, né? Tipo, deixa eu fazer ela correr atrás de mim. Vou deixá-la sem nada. Ele me deixou, tipo assim, sem televisão, sem ar-condicionado. Ele só não tirou a cama, não sei por quê. Porque a cama era baratinha também. Mas ele foi tirando tudo de dentro da casa pra ver se, tipo... Não, deixa eu deixar ela sem nada e não vou dar dinheiro pra ela que ela vai vir atrás. E eu, com orgulho, pirraça... Falei, não, peraí, que eu vou mostrar que eu sou boa o suficiente. Deixa que eu... Atrás de você eu não vou. Com você eu não volto. E, tipo, não que era uma pessoa ruim, mas eu tinha tomado uma decisão que eu não queria mais, sabe? E aí ele me deixou sem nada. E eu com ela, sozinha, minha mãe não morava na cidade na época. Então não tinha ninguém ali, que sempre foi família muito pequena. Minha mãe, minha irmã morava em outra cidade, minha mãe, eu, enfim. Então era a segunda escassez tremenda. Exato. E aí quando eu lembro de nesse período de baixa mesmo, eu com a Yasmin, que a Yasmin tinha 3 para 4 anos, a Yasmin pediu mamar pra mim, e aí eu abri a geladeira para pegar o leite de caixinha, sabe? Pouquinho leite, eu colocar um pouquinho. Eu falei, cara, ela é pequena, não vai sentir o gosto assim. Vou colocar água. Aí complementei de água e sei lá o que eu coloquei pra dar um saborzinho. Entreguei pra ela. E eu lembro dela mamar assim, ela falar, mamãe, tá ruim. Quero não. E ela foi e me entregou. Pra mim aquilo ali assim foi eu falar assim, pronto, eu não tenho outro pra dar. E aí no outro dia eu pegar o nosso jantar seria um missy-miojo. E eu ver ela comendo, eu só tinha um missy-miojo. E eu ver ela comendo e pensando assim, tomara que ela não consiga comer tudo. Tomara que ela deixa um pouquinho. E ela, draga, sempre foi. Comeu tudo missy-miojo e eu olhando e não dormindo com o estômago vazio. Então, assim, esse momento foi um momento muito difícil quando eu estive ali com ela, sem saber exato o que eu fazia. Aí minha mãe morava no interiorzinho. Interior não, era Currutela mesmo. Não sei como que fala. Um distrito. Lugar bem pequeno. Parece como se fosse fazenda. Mas que tinha escola, tá? Um lugar bem pequenininho. Uma vila. Minha mãe tava nessa vila morando. Aí eu falei, mãe, pega a Yasmin pra mim. Fica com a Yasmin pra mim só um tempo pra eu correr atrás. Aí cheguei no vô dela, no vô paterno. Falei assim, olha, seu filho tá fazendo isso comigo. Ele não tá me pagando pensão, não tá me ajudando. Eu não tenho dinheiro. E eu não sei o que eu faço. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou pagar seu aluguel durante 1 ano. Era R$280. Vou pagar seu aluguel por 1 ano e vou te dar, acho que uma geladeira, uma cama e um ventilador, acho que foi isso que ele me deu. E você se vira. Com 1 ano eu paro de te pagar. Falei, tá bom. E aí corri. Aí fui trabalhar de tudo, fui trabalhar de política e tal, foi quando eu entrei no cosméticos. Então, nesse segundo momento que a gente passa, quando eu tô com a empresa e eu passo essa dificuldade financeira, foi de eu abrir o armário e sair borboleta, assim, sabe? Ter nada dentro pra comer. Aí eu falei, de novo passando por isso? Falei, mas eu não vou passar por isso de novo. Eu vou dar um jeito. Aí eu lembro que eu tinha R$35.
Falei, eu vou dormir hoje, vou pensar o que eu vou fazer amanhã, eu vou dar um jeito, o que eu faço? Por quê? Eu tinha um carro. Minha mãe vendeu o dela, correto? E eu tinha um carro. Só que eu tava chegando na empresa, um cara bateu no meu carro. E o carro deu perca total. Então eu já estava. Aí eu tava na vizinha da minha mãe fazendo venda. E sem sem conseguir colocar os produtos dentro do carro. Falei, e agora? Como que eu vou fazer? Então eu fiquei sem o carro. Fiquei tendo que vender com aquela mercadoria para vender. E sem dinheiro. Aí eu tinha R$ 35. Aí eu fui no supermercado. Na hora que eu tô entrando no supermercado, um homem sai. Aí esse homem vira pra mim e fala assim: moça, eu tô o dia todo procurando emprego. Eu sou açougueiro, acabei de sair desse açougue. Mas eu não tenho como pedir alguma coisa pra eles pra comer, porque fica feio, né? Eu tô pedindo emprego. E esse é o meu último lugar que eu tô indo. Agora eu vou pra casa. Os meus filhos estão lá com a minha esposa me aguardando e eu não tenho nada pra comer em casa. E aí eu olhando pra cara dele pensando assim, Tá igual eu. somos dois então, porque eu também não tenho nada. Aí eu falei, gente, não é possível, tantos dias que essa pessoa poderia aparecer logo hoje, sabe? E assim, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, não, eu não tenho. Só que nesse dia, não era o dia de dizer não. Eu não sentia que era pra dizer não. Eu olhei pra cara dele e falei, você espera aqui? Vou ali, tá? Supermercado, você espera aqui. Aí ele, tá bom. Eu lembro que eu peguei um macarrão pra mim e um macarrão pra ele. Eu peguei um molho pra mim e um molho pra ele. Sabe? Peguei o que eu tinha ali, que dava pra eu comprar com R$ 35. Peguei o mesmo pacotinho, peguei pra mim e entreguei pra ele. E fui embora pra casa e pensando, mal esse homem sabe que o mesmo que ele vai comer hoje é o mesmo que eu vou comer. Então, assim, é uns sinais que a gente vai recebendo, assim. Outro dia eu fui no supermercado com cheque, eu tinha nome limpo, né? Sempre tive, então, assim, pelo menos isso me ajudou nesse momento. Cheguei no supermercado e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, minha casa não tem nada pra comer e eu preciso de comida dentro de casa, porque senão eu não consigo fazer outra coisa, produzir. Deixa eu fazer uma compra boa, me dá 40 dias no cheque pra eu produzir, trabalhar e pagar. Aí o cara deixou. Aí fiz uma compra assim bem grande de acho que 2 meses de arroz, feijão, tudo. E falei, pronto. Aí eu fui lá, que eu ousada. A bicha é ousada. Aí eu fiz. Entrei na concessionária. Eu falei assim, olha, peraí, se eu conseguir fazer isso no supermercado, eu consigo fazer também com coisas maiores. Fui na concessionária e tirei uma caminhonete pra mim. Meu Deus. Peguei uma caminhonete. Por quê? O que é a lógica? Eu não atendia só a minha cidade. Eu atendia Barra do Garça, Chavantina, Água Boa, Canarana, Querência. E aí, se eu coloco tudo dentro de produto, dentro da caminhonete, eu vou conseguir vender mais. Porque no carro já não tava cabendo. Falei, pronto, oportunidade. O cara bateu em mim, ferrei, né? Com isso aqui, agora eu vou comprar. Mais lascado que tá, não tem como. Não tem como. Eu falei, agora, peraí, deixa eu me organizar. Aí comprei a caminhonete. Coloquei tudo de produto e fui vender. Era sol, era chuva. Também não tenho foto pra mostrar eu em cima daquela caminhonete, pegando chuva, pegando... Porque assim, você pensa, uma caminhonete, uma S10, enche de produto de caixa. Eu não tenho como levar tudo. Muita coisa de tudo. Era um pouquinho de cada coisa. Aí na primeira cidade que para, a pessoa queria o quê? O que tava lá no fundo, lá embaixo. Aí lá vai, abre caminhonete, sobe, tira produto, coloca produto e tal, e volta. Aí você, cliente, não é isso que eu quero. Aí você para o carro longe, porque não tem estacionamento. E você vende pro cliente final? Pro salão de beleza. Aí, tipo, não tem estacionamento na porta. Vai e volta, e de salto, né? Pra ter uma aparência. Desse jeito. Então, eu entendi esse processo meu, comecei a vender, só que eu senti um vazio.
Era o vazio, era minha mãe perto, era muita briga. Eu olhava pra ela, eu não queria chegar perto, porque a minha mãe era minha subalterna, que fala, né? Era algo que eu olhava assim, fazia assim, sabe, pra ela. E eu não tinha amor por ela, não tinha, na verdade, tinha desprezo, né? Eu falava, gente, não é natural. Não é normal um filho sentir isso por uma mãe. Aí foi quando eu começo a, mesmo com o dinheiro na mão, estou ali trabalhando, só que ainda senti o vazio. Eu falei, deixa eu entender aqui desse negócio de desenvolvimento humano. Que aí o coach estava muito em alta, muita gente conhecendo, falando sobre o coach. Eu falei, deixa eu fazer esse curso de coach aqui, deixa eu ver como é. O intuito nenhum era, deixa eu ajudar pessoas. Deixa eu me ajudar. Deixa eu entender o que se passa aqui dentro. Né? Eu preciso entender comigo, o que acontece. Então, aí eu começo a fazer um curso de coach. Aí eu fui entendendo muita coisa. Só que uma coisa é o que você entende, outra coisa é o que você sente, o que de fato aquilo ali acontece, né? Aí pera. Aí comecei a fazer, e comecei a fazer, e fui entendendo, e fui entendendo, e fui sentindo, e foi dando bom, sabe? Assim, eu fui me sentindo mais viva. Porque o vazio, o sentimento que eu senti é oco dentro de mim, não sinto nada, me sinto desprezível, me sinto desnecessária, não consigo me relacionar com as pessoas, porque as pessoas não gostam de mim e eu também não consigo ter laço. Então, assim, me sinto ainda muito sozinha, porque a solidão já tinha ali desde sempre e aí permaneceu ainda na fase adulta. Quando alguém morria, eu pensava, por que eles? Alguém importante. Sabe? Alguém que é relevante, assim, que todo mundo conhecia, um famoso. Um Cristiano Araújo morre. Eu lembro até hoje, um dia que o Cristiano Araújo morreu, eu ia no show dele, um dia antes, aí na hora que eu abro assim, Cristiano Araújo morre, eu pensei, por que ele? Um cara tava do lado da namorada, tinha um relacionamento novo, bonito, cantava, ajudava tanta gente se emocionava com as músicas dele. Por que ele? Por que não eu? Tô aqui, oca vazia, não faço nada, não ajudo ninguém. Faço nada por mim, nem pelos outros. Por quê? Sabe, eu me sentia pior ainda quando as pessoas morriam, porque eu ficava pensando, por que aquela pessoa morreu e não fui eu? E nessa época você teve algum diagnóstico? Você sentiu que estava com depressão, alguma coisa assim, ou não? Acho que sentia, né? Mas não buscava, porque depressão é coisa de gente fresca, né? Ah, entendi. Naquela época era esse pensamento. Depressão é coisa de gente fresca. Você não se permitia. Não, porque era o que era a crença, né? Era o que as pessoas ao meu redor falavam. Depressão é coisa de gente fresca. Como que eu ia procurar? Eu não era fresca? Entende? Eu não era fresca, como que eu ia procurar? Tinha que conseguir dar conta. Né? Exato. Ali, ainda que cheguei aí porque me falaram pra ir e tal. Cheguei aí, me passaram medicamento. Eu falei, não sou doida pra tomar medicamento. Vai pro psiquiatra. Não, vou pro psiquiatra. Vou tomar medicamento pra quê? Louca. Não sou louca? Entende? Aí aquele série de preconceito. Vou ficar boba, tomando medicamento. E aí, falei, não vou. Então, eu não me permitia olhar pra isso. Porque o outro, a cobrança que existia dentro de mim, pensa, quando você é criado por uma pessoa muito rígida, muito perfeccionista, que te aponta o tempo todo o seu defeito e te cobra muito, você cresce num nível de exigência de cobrança muito alto. Muito alto eu tinha. Então, assim, se eu procurasse um médico, qualquer coisa que eu procurasse, eu me julgava. Eu não permitia ser cuidada, nem por mim, nem por ninguém. Era tipo, engole o choro e anda. Era isso que eu aprendi. Então, assim, quando eu era criança, que eu tentava chorar por qualquer coisa, eu lembro nitidamente das frases que eu ouvia. Era, engole o choro. Ai, tadinha, as tripas dela vai sair. Então, eu ouvia muito essas duas frases. Então, assim, vou procurar um médico, vou me mostrar vulnerável?
Não tem como. Minhas tripas vai cair. Tipo assim, eu não sou dodói. Aí o nível de exigência é tão alto que é tipo, não, tem muita mais gente no mundo passando por dificuldade, que realmente precisa. Eu vou me colocar no papel de vítima? Então eu não permitia. Não podia que isso acontecesse. O que foi outra coisa que você me perguntou? Não, era isso. Só questão de você não se permitir sentir a dor, né? Como se você tivesse que suportar e aguentar tudo. E era E que eu nesse momento acreditava. você ainda estava com as lojas. Com as lojas não, com a loja. Com a sua mãe. Quando eu busco o autoconhecimento, sim. E Tem. vocês chegaram a ter loja física ou não? Ficou nesse modelo de negócio? Modelo de negócio. Porque como é distribuidora de cosméticos, existe um escritório, existe ali um estoque, né? Tem a parte de vitrine, só que ainda tem as vendedoras que vão até o cliente. Então vocês chegaram a crescer, vocês já tinham equipe. Sim, é isso que tem a equipe. Já somos a marca que mais vende na região. Então aí que eu começo, tipo assim, pronto, o dinheiro tá na minha mão. E aí, né? E agora? Né? E agora? Que vazio é esse? Que sentimento de morte é esse que eu sinto? Porque assim, eu nunca pensei em me matar. Mas eu queria morrer. Era tipo, por que eu não? Por que fulano e eu não? Você sentia que a sua vida era indigna, né? Como se você não tivesse... Exato. Não merecesse Exato. a vida. E é a rejeição. E é esse que sente ali enquanto está dentro da barriga da mãe. Indigna. Eu não mereço a vida. A rejeição, né? A rejeição, esse sentimento ali. Então, por isso, desde sempre. Aí eu chego no autoconhecimento. Começo a fazer curso para entender sobre o que eu sinto com a minha mãe. E aí eu vou fazendo. Quando eu entendo ali, eu falo assim, pronto, gostei desse negócio. Poderia trabalhar com isso. Só que eu era boa em quê? Em fazer, em vender, em liderar pessoas. Sabe? Eu era a que fazia a pessoa que ia no foco no resultado. Queria uma coisa, fazia. Então, eu sempre gostei muito do empreendedorismo. Eu sempre gostei muito de empresas, sabe? Acho incrível, assim, ó, a empresa começar e todo o desenrolar de uma empresa. Falei, tá, vou fazer esses cursos aqui todos de coach, vou tendo mais conhecimento e vou começar a atender. Só que eu vou atender empresas. Não vou atender pessoas, não. Porque eu não gosto de gente. Falava, eu não gosto de gente, como que eu vou atender esse povo? Não, e qual empresa que não tem gente? Não. E aí é isso que o meu mentor falava. Tipo assim, o que se passa na sua cabeça? Como que é uma empresa CPF, CNPJ que não existe um CPF? Aí eu ficava assim, bugando, sabe? Assim, não, vou falar só com o empresário, a gente vai falar dos resultados, de plano estratégico e tal, e era na minha cabeça. Só que quando eu tentava fazer isso, não dava certo. Porque aquelas pessoas, o plano estratégico não ia, porque aquelas pessoas tinham alguns bloqueios, dificuldades. As metas não iam, os planos, nada ia. Eu falei, gente, não é possível, como que eu vou fazer? Aí eu pensei, então tá, vou atender. Aí eu comecei a atender. Aí era mulher rejeitada, abandonada, que sentia isso e aquilo, tudo que eu sentia. Aí eu voltava pro meu mentor, não tem como, não vou atender. Você sabe por quê? Porque eu tô me sentindo sabotadora. Como que eu vou atender uma coisa que eu não resolvi nem em mim? Aí ele falava, Tiz, só atende. Conhecimento você tem, atende. Não vou atender não. Aí comecei. Aí atendo uma, atendo outra. Aí cada coisa que ela falava, por exemplo, você pensa que eu tô aqui atendendo. Aí você me fala uma coisa. Aí eu penso assim, nossa, eu me sinto assim. Né? Eu ficava pensando, eu me sinto assim. Aí eu anotava. Aí, mas eu me sentia, mas eu nunca verbalizava aquela frase que aquela pessoa tinha dito. Aí eu, nossa, eu me sinto assim. Nossa, eu nunca falei isso pra mim. E anotava.
Então, eu fui entendendo que, além de estudar, no desenrolar de atender as pessoas, eu ia me curando. Eu ia falando, me curando, ia acontecendo ali. E aí, eu faço um curso de analista comportamental. Quando eu faço o curso de analista comportamental, eu ainda sentia muitos bloqueios de rejeição, de abandono, de armadura. Eu ficava pensando assim, ai, tá, peraí, vou num lugar novo. Qual que é a armadura que eu vou colocar hoje? É a de ferro? É a de pena? Sabe, como que eu vou fazer? Só que é automático, assim, é um sistema no subconsciente, assim. Cheguei num lugar novo. Primeira coisa que fazia meu corpo enrijecia. Os 3 segundos que a pessoa tinha impressão minha, não era boa. Porque era algo que estava antes. Era uma pessoa fechada. Né? Já vinha antes. Ainda que eu me programava para ser aberta, era falso. Sabe? Eu chegava ali, por quê? Nesse meio tempo de atender essas clientes no cosméticos, que, vamos lá, eu iniciei de uma empresa do zero na cidade onde eu morava. Eu já atendia com uma outra marca, mas nessa marca que eu peguei do zero. Então, assim, eu atendia quem? Só mulher. E eu falo, o público cabeleireiro é um público sofrido, machucado extremo. Porque elas trabalham até tarde. Elas trabalham no sábado até tarde. Você pode ver que muitas, eu não tô falando dos quem realmente pegou o modelo e se tornou um grande empresário da área da beleza. Eu estou falando do modelo inicial de cabeleireira. Um público sofrido, machucado. Você vai olhar no salão de beleza, elas estão tudo bagunçada. A unha delas estão horrível, o cabelo delas estão horríveis, porque elas estão cuidando do outro. E elas esquecem de cuidar delas. E elas ali. Aí o marido tá no boteco, traindo ela, bebendo. O filho tá usando droga ou tá no videogame. Porque é dinheiro rápido, é um dinheiro, é um mercado que o dinheiro corre muito rápido. Né? Hoje tem aqui, senta outra, já senta outra. Não quer dizer que é um lucro milionário, né? Mas que é dinheiro muito rápido ali. Dá pra pessoa pelo menos garantir a sobrevivência. Sim, sim. Não, é um mercado de fato também milionário, se realmente sabe fazer a gestão dele, sabe realmente administrar esse negócio, é um mercado milionário. Só que a grande maioria pega o dinheiro, já compra coxinha, já paga não sei o que, já compra, não sei o que, já paga o aluguel, então realmente acaba que elas nunca têm. Porque todo dia elas compram e pagam alguma coisa, né? Então, produto. Vai fazer o produto no cabelo de uma pessoa, ela tem que comprar o produto. Vai usar na pessoa, na cliente, ela tem que comprar. E aí, quem que ela descontava as dores dela? Em você. Porque não era no cliente dela, o cliente dela tava dando dinheiro. Eu e mais 15 vendedores que passavam na porta dela todos os dias. Ela jogava o veneno delas, elas jogavam as dores dela em quem? Nos vendedores. Então, eu já era machucada. Eu já tinha a minha armadura. E elas reforçavam cada vez mais pra mim. Então, hoje, quando as pessoas falam assim, olha, você tem uma grande experiência na área da beleza, vai atender a área da beleza. Eu falo, de jeito nenhum. Porque ali eu fui muito machucada. Ali, os meus gatilhos acionaram todos. Então, realmente, hoje eu não gosto, de fato, porque eu sei o quanto eu fui machucada ali. Porque era elas reforçando a minha dor. Que elas também tinham os traumas. E muito. Eu tenho total consciência disso hoje. Aí você fez os cursos, né? De desenvolvimento pessoal e começou a fazer o atendimento. E você começou a se curar, né? Atendendo. Que faz total sentido. Né? Exato. E aí eu entrei, então elas reforçavam pra mim, eu fui fazer o curso de analista comportamental, já sabia das minhas armaduras, porque eu ouvia, quando eu fui atendendo, depois as minhas vendedoras começaram a atender. Aí o que eu ouvia de mim sempre era o pior, né? Aquela entojada, aquela metida. E assim, não era pior sobre o meu caráter. Isso que eu achava engraçado. Porque
toda vez que alguém veio falar pra mim de outra pessoa que falou sobre mim, não era sobre o meu caráter, não era sobre a minha identidade. Era sobre algo que elas viam em mim. Que era essa armadura. Porque entojada, metida, sabe? Palavras assim que eu falava assim, cara, não me conhece. Só que não, eu nunca me importei com a opinião do outro, mas também eu ficava pensando, Por quê, né? Por quê? Porque não é só uma, são várias pessoas que dizem isso. Então, de fato, tem alguma coisa em mim. Então, se eu passo isso, como que eu faço para não passar mais? Poxa, acabei de chegar em Goiânia. As pessoas vão me conhecer. Como que eu faço para ser legal aqui? Porque lá eu já sei que eu não sou, entende? Como que eu faço para ser legal aqui? Aí que armadura que eu vou colocar? Pronto. Faço curso de analista comportamental. Quando eu entendo que o meu perfil tinha 96% de dominância, foi assim, como se eu tivesse papagaio com unha em mim, sabe? Urubu, gambá, como se tivesse um monte de bicho em cima de mim e eu fosse tirando. Mala, sabe, sofá, eu tivesse coisas pesadas, baú. E é como se eu tivesse, opa, peraí, isso aqui, vou soltando. Sabe, assim, pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Porque tão pronto, agora eu já entendi o porquê que as pessoas me veem assim e o que eu faço com elas. Mas isso não quer dizer que me dá o direito de cagar nas pessoas. Não me dá o direito de fazer isso com ninguém. Aí eu penso, então pronto, o que eu vou fazer? Porque, vamos lá, todo perfil tem lado positivo e lado negativo. Correto? Como eu era uma pessoa machucada, o que eu usava? Só lado negativo. Arrogância, prepotência, tratou, passava por cima de todo mundo. Zero empatia. Zero, não tava nem aí, sabe? Só, bora. Tá chorando? Chorando por quê? Ah, não é possível. Sabe? Ah, a pessoa morreu. Tô nem aí, sabe? Era zero, não tinha nada de empatia. E aí eu começo um aprofundamento em mim. Sabe? Tipo, agora entendi. Então, deixa eu aprofundar. Porque eu comecei a estudar muita coisa, mas eu não aprofundava em olhar pra mim. E eu fui entendendo cada vez mais o quanto eu aprofundava, que eu ia entendendo quem eu sou, eu conseguia ajudar o outro. Porque nós somos seres espirituais, nós somos iguais. As dores, nossa, pode ter uma diferença de uma história. Você passou por esse aqui, mas a gente sempre encontra alguém que passou pela mesma coisa, pela mesma dor. Então, ali eu fui identificando e soltei ali, falei, não, isso aqui não faz mais parte de mim. Eu não vou deixar nunca mais que alguém me rotule. Porque aquilo ali foi virando uma crença de verdade pra mim, sabe? Foi, opa, peraí, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu falei, não, peraí, eu entendo. Eu tenho um perfil dominante. E esse perfil para uma mulher é muito desafiador. Até para se relacionar. A não ser se você quer se relacionar com um homem que não tenha uma masculinidade. Porque, não tem nada a ver. Tem. Porque aí a mulher, ela fica entre a polaridade, o feminino e o masculino. E eu fico total no masculino. Com o nível de dominância alto. Então, peraí. Deixa eu entender os papéis que eu tenho. Eu que dou conta de uma casa. Então, eu acabo usando muito o lado masculino para dar conta disso. E mais a dominância. Então, eu já entendi na onde eu posso colocar. O que faltava na dominância, a sua estrutura de vida chegava no 100%. Exato. Até mais de 100%. Porque a dor jogava ali e falava, pronto, agora é que eu vou... Eu fui rejeitada, abandonada, peraí que eu vou passar por cima de você, para que você não faça isso comigo. Esse era o pensamento. Então, chegou um momento que aonde a minha carreira começa a mudar, aonde a história começa a mudar, é na hora que eu entendo assim, fala, peraí, por que eu me sinto tão bem quando eu ajudo as pessoas? Porque, vamos lá, eu ajudo uma cliente, ela supera alguma coisa, ela tem conquistas, ela ganha,
ela muda, ela sente diferente, mudou a vida dela. Aí eu sempre recebo mensagem, textos e textos. X, você salvou minha vida, você me ajudou, você isso, um monte de coisa. Eu não tenho ego nenhum disso. Tipo, ai, olha o que eu fiz pela vida da fulana. Não tenho, juro. Eu sento e faço, mais uma, que deu certo. Entende? É tipo um alívio de felicidade pela pessoa. Eu sinto, que bom, deu certo. Mais uma, fechou aqui. Então, era a minha missão. E aí eu falei, por que eu me sinto tão bem com isso? Por que eu sinto um sentimento de calma? Sabe o que é tranquilidade? Eu sinto, realmente eu faço, deu certo? Por que eu sinto tanto isso? Aí eu comecei a me perguntar. Aí teve um dia que eu recebi uma resposta assim, você ama tanto as pessoas, que você as rejeitava com medo de ser rejeitada. Porque quando a gente é criança, em algum momento a gente faz um pacto, que é uma vingança. Que a gente fala assim, isso aqui eu nunca mais vou passar. Em algum momento qualquer, pode ser a criança mais amada com papai e mamãe. Sempre temos esse momento. Pode ser ali com os 3 aninhos de idade, com 7, geralmente 3, 7, 10, 11 ali que começa esse questionamento e aí a gente faz esse pacto de falar, nunca mais. Então, assim, uma mulher que hoje optou pela carreira dela, por exemplo, é uma advogada, cresceu e optou pela carreira, se ela for entender, se ela olhar lá atrás, ela vai lembrar do pacto que ela fez, de falar, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Nunca mais eu vou ser abusada, nunca mais eu vou ser... Nunca mais. Então, foi esse momento que eu lembro, que eu não falei que eu queria ser psicóloga? Eu não gostava de ensinar? Esse era o desejo da minha criança genuína. Eu não tinha maldade ali, eu era muito pequena quando eu falava isso. Era o que verdadeiramente... Ecoava, mas eu não sabia. E a vendedora voraz estava mais ligada com os resultados que você sentia necessidade de ter para ser aceita, para se sentir importante, né? Exatamente. Então, assim, hoje para mim, ajudar as pessoas de fato a se encontrarem, isso para mim é a minha missão. Isso para mim é realmente um propósito, porque vamos lá, a pessoa chegou aqui no mundo e vai embora disso aqui sem saber quem é? Tipo assim, que desperdício. Que oportunidade que você teve. Sabe? Se apegar a coisas tão pequenas do mundo. Tem gente que realmente está muito apegada aos ganhos, mas também a gente tem que estar apegada aos problemas. A ausência de perdão. De uma coisa que nem foi tão grande assim. E não é minimizando a dor do outro. Mas perpetuar por tanto tempo, levar por tanto tempo, uma briga, uma situação, sendo que estar aqui é uma oportunidade, estar aqui é um presente. Aí foi quando eu entendi. Quando eu começo a me amar, a me aceitar, a gostar de mim, um dia veio essa pergunta. Por que o fulano morreu e por que não eu? Aí eu fui entender, falei, peraí, se aqui estamos só de passagem, aqui não é de fato o lugar. Eu tô aqui para viver uma experiência, essa experiência eu tenho que resolver ela aqui. Ir embora daqui é um privilégio. É uma grande oportunidade. Então, assim, eu não fui porque eu não tive esse privilégio, não resolvi as coisas, tá aqui toda bagunçada, dolorida, machucada. E eu querendo ter o privilégio de ir embora. Então, por isso, eu ainda não fui. Eu tenho coisa para fazer aqui, deixa eu me resolver. Deixa eu me resolver. Exato. Então, eu começo ali a gostar da minha vida, a entender que isso aqui é um presente. É uma grande oportunidade que não sei se teremos outra oportunidade dessa, porque a gente, de fato, não sabe para onde vai. Então, essa aqui é a oportunidade de viver essa vida. E pronto. É desafiador. Não é fácil.
Ah, vamos, então eu vou aproveitar essa vida. Então eu vou para Maldivas, eu quero viajar, quero conhecer o mundo. Não é tão simples assim. A gente tem crença, a gente tem dor, a gente tem medos que foram colocados. Então, todos os dias é um passo de cada vez. Então, assim, por que eu tô dizendo isso agora, tá? Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E por quê? Eu fui ver o porquê que o Brasil é o mais ansioso. Porque é o país que mais consome Instagram. Então, assim, eu só olho a vida do outro. A vida do outro é maravilhosa. A vida do outro é perfeita. A pessoa tá viajando, o casamento dela é perfeito, a vida financeira dela, tudo é perfeito do que a pessoa mostra. Então, por isso as pessoas estão ficando muito ansiosas. Se você for hoje em algum evento, alguma palestra, alguma coisa, você olhar para os lados, as pessoas estão o tempo todo balançando. É difícil ver alguém paradinho. É o tempo inteiro, ó, perninha balança, a pessoa fica toda se tremendo. Na hora que você vai ver o outro do lado, porque a gente pega, né, a gente vibra. Então, tá todo mundo na mesma fila, assim, ó, tremendo. Eu sou essa pessoa, eu fico tentando assim, ó, balançando, eu balanço as pernas. Exato, aí pronto. O seu corpo, ele tá ligado com a sua mente. Se você balança o seu corpo, o que a sua mente pensa? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Tem um estado de alerta. Um estado de alerta. E aí o cérebro fica. Aí vamos lá. Aceleradíssimo. Aí a galera fala, eu tenho TDAH. Você e todo mundo. Todo mundo tem. Se for sem fazer os exames corretos, né? Exato, porque assim, o TDAH é a mente acelerada. Tem outras, claro que tem outras questões. Mas eu estou dizendo de mente acelerada. De uma mente ansiosa. É quando eu jogo no meu corpo, é quando eu coloco expectativa, eu vivo presente, passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, de fato, a gente tem que olhar para dentro da gente, para resolver essas coisas nossas, porque lá atrás desconstruíram tudo. A gente era para vir coisa mais bonitinha, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, eu olho para ela, eu lembro ela com 1 aninho, ela batendo no pezinho a tampa do lixo e dando gargalhada porque a tampa abria. Gente, é um ser mais puro, mais inocente. Como é que às vezes eu olho para certas pessoas e eu falo, como um dia essa pessoa foi um ser mais lindo e puro, um bebê, e hoje é desse jeito. Que é a sua história. É porque, na verdade, nós... também convivendo com o meio, igual você falou, você já começa a receber coisas lá na barriga. Sim. Né? Eu olho pra minha filha e falo, Senhor, me ajuda a não estragar muito, porque eu sei que eu vou estragar. Vai, a gente sempre vai. Então eu falo assim, me ajuda a não estragar muito e me ajuda a proteger ela dentro das minhas possibilidades do que pode acabar com a identidade dela. Só que eu sei que ela vai precisar, entende? Ela vai precisar de ajuda para se descobrir. Por quê? Porque não tem como eu criar um ser 100%, porque eu não sou essa pessoa, entende? E eu seria exclusiva, né? Nesse mundo, se eu conseguisse. Então, acho que a aceitação da nossa humanidade já é um bom começo, entende? A gente aceitar que a gente não dá conta de tudo, aceitar que nós nunca vamos saber de tudo. Sim. E que nós somos limitados ao ponto de, se hoje eu e você tivesse consciência de todas as coisas que nos machucaram, nós não sobreviveríamos a essa consciência. É forte demais, é grande demais em relação ao quão pequeno nós somos. Sim. Entende? Então, por exemplo, tirar todas as camadas da cebola humana de uma única vez é algo que a gente não suportaria. Não suportaria. Porque é muito maior do que o que nós conseguimos ter de consciência. Exato. Né? A Alice tem 3 anos. Você vê, a gente sempre vai machucar os nossos filhos, ainda que a gente não queira. Pra você ter uma noção. 2 coisas que aconteceram. Esses dias ela falou pro pai dela assim, ele foi na geladeira com ela, e aí ela foi pegar um iogurte, aí ele, minha filha, tá vencido. Aí ela virou e falou assim, papai, não tem problema não, lá em casa eu já tomo remédio vencido. Desse jeito. Aí ele perguntou pra mim, falou, Alice, por que tá tomando remédio vencido? Aí eu fui lembrar, aí eu lembrei.
Eu mexendo na caixa de remédio, e aí eu olhando aqui e tal, esse aqui tá vencido, e fui tirando. E tirei, e ficou assim. Só que, como o Desconject, que é algo que eu sempre dou pra ela, eu sempre tenho mais. Peguei o remédio, abri e dei o remédio pra ela. Qual remédio que ela veio dando? Na cabeça dela, vencido. O vencido. Ela não tem problema, não. Eu já tomo remédio vencido. Então, assim, não é de fato o que nós fazemos. Por exemplo, essa história toda que eu contei, uma primeira vez que eu contei ela, as pessoas ficaram com muita raiva da minha mãe. Tipo, nossa, que essa mãe foi, né? Uhum. Mas vamos lá, essa é a minha história. É. Se ela for contar, talvez ela não tenha tido a mesma percepção. É. Essa é a história que eu vi, foi como eu vi. Se 2 irmãos estiverem numa mesma situação, com uma idade... Pode colocar 2 irmãos gêmeos, passarem por uma mesma experiência, estando juntos, pode ter certeza que um vai tirar uma lição, vai ver de uma forma e o outro vai ver de outra. É. Então, meu pai chegou bêbado e aí meu pai me derrubou. O papai sempre fazia isso. Toda vez o papai chegava bêbado. O outro virou um trauma. Uhum. Então, não é de fato o que aconteceu, mas como você se percebeu. Uhum. Aí, outra vez, ela indo pra escola. Aí, eu tava na scooterzinha, ela tinha 2 aninhos, e eu com ela na scooterzinha. Aí, eu parei no sinaleiro, tinha uma pluminha, assim, na roupinha dela, que ela tava de fantasia. Eu peguei a pluminha, assim, coloquei e joguei fora. Ó, pluminha, joguei no chão. Ela caladinha, eu vi que ela ficou incomodada. O corpo dela fala, né? O corpo dela incomodou, assim. Eu fui, mas não entendi. Chegando perto da escola, ela virou pra mim e falou assim: mamãe, você sabia que não pode jogar lixo no chão? Aí eu falei: minha filha, eu não joguei lixo no chão. Jogou, eu vi. Aí, jogou sim que eu vi. O que ela entende? Que a mãe dela é uma mentirosa. Uhum. Que a mãe dela tá dizendo que não fez. Aí eu falei: não, minha filha, eu não joguei. Sim, mamãe, eu vi, você pegou a pluminha e jogou. Aí eu, como uma mãe do desenvolvimento, chego na porta da escola, paro e falo assim, abaixo e falo: Alice, aquilo lá não era lixo, era uma pluminha. Não tem um porquê a mamãe ir dentro de uma lixeira jogar algo que vai sumir. Mas na percepção dela... Bem assim, e ela... Esses dias, aí 2 anos, ela tá com 3 e vai fazer 4. Esses dias, a gente conversando alguma coisa lá em casa. Aí eu falei: Alice, vai jogar tal coisa. Aí ela... Eu falei: você já me viu jogando lixo no chão? Você já respondeu? Sim. Sim. Aí você já me viu jogando lixo no chão? Sim. Aonde, Alice, já me viu jogando lixo no chão? Aquela vez da pluminha. Uhum. Isso Tá no cérebro dela, não adiantou você explicar. Não. É isso. Porque pra ela viu. Os nossos filhos não entendem as coisas pelo que a gente fala. É o que a gente faz. Assim eu ensino a liderança. Então, a liderança milenar, ela veio disso. Né? Por que milenar? Porque existe liderança desde sempre. Desde que o mundo é mundo. No tempo das cavernas, quando eles criaram o fogo, quando nasceu o fogo ali, eles começaram a se reunir em volta do fogo. E nesse tempo que eles começam a se reunir, eles se preocupam com os predadores, que agora tem o fogo, os predadores não ficam em cima. Tipo, agora eu tenho alguma coisa pra fazer. Vamos conversar? Aí eles começam a conversar. Foi a primeira tecnologia de informação existida, foi no tempo do fogo. Aí eles começam a conversar. Quem são as pessoas que contavam histórias? O storytelling inicia ali, né? Quem são as pessoas que começam a contar a história? Os líderes. Ou os mais velhos. Ou é os mais velhos ou os líderes espirituais que contavam. Então, eles que contavam, eles que davam direção, eles que davam clareza do caminho. Então, essa é a liderança milenar. A vida, nós enxergamos ela através do nosso olhar. Do nosso olhar. E que as pessoas aprendem ao ver o que você está fazendo e não, de fato, só o que você está falando. Sim. Então, eu acredito que você ia fazer uma analogia em relação a isso. Exato, da liderança. Da então, liderança. Não só com os nossos filhos, mas também com os nossos colaboradores. Né? Quando você está num cargo de liderança,
essas pessoas, elas precisam ser direcionadas. Uhum. As pessoas precisam de alguém que fale para elas o que tem que fazer. Uhum. Tem muito líder que deixa as coisas muito soltas, né? O famoso líder bonzinho. Uhum. Eu não sei se eu... Como que eu... É uma pergunta que as pessoas fazem. Como que eu consigo ser líder sem ser... Como, na verdade, vamos lá. As pessoas me perguntam assim, como que eu consigo liderar pessoas sem ser carrasca? Uhum. Então, é uma mentalidade, né? É uma mentalidade. É a forma que essa pessoa já entendeu o que é liderança. Já entendeu que, tipo, é chefe. É o que manda e você obedece. Só que não é assim. Como que, de fato, eu faço para ser líder? Primeira coisa, eu tenho que entender o papel. Qual que é o papel do líder? É direcionar pessoas. É desenvolver aquelas pessoas. Se eu não desenvolvo pessoas, tá tudo bem. Eu não ter pessoas prontas. O que não pode é ficar reclamando da equipe, falando mal da equipe, que você não parou para treinar. Que você não teve aquele olhar de desenvolvimento. Você está dentro da operação, apagando incêndio. A equipe fica uma empresa ansiosa, uma equipe ansiosa, uma equipe insegura, porque não tem um direcionamento, não tem um posicionamento. Aí aquele líder bipolar, que é estável. Um dia ele chega de um jeito, amanhã ele chega de outro. E a equipe entende assim... Hoje eu não sei se eu posso falar com o Zé. Hoje eu não sei se eu posso falar com ele, porque tem que ver como que ele vai estar. Então, se a equipe quer falar alguma coisa, se a equipe quer direcionar... Porque assim, tem equipes que até pararam de falar. Equipe que não dá mais opinião, que não traz mais a história do cliente. Quem é que mais fica com o cliente? É o time. Então, não fala mais. E a ausência de comunicação é sintoma. Tá aí a Nokia e a Apple. A Nokia era líder de mercado. Ela quebrou por causa de uma liderança rígida, aonde não parou para ouvir a equipe. Deixa eu ouvir o que eles pensam aqui. Deixa eu ver aqui, porque a gente tem os melhores engenheiros, os melhores cientistas. A gente é a empresa que mais vende. Acabou de entrar a Apple, tá com o quê? dois produtos. Vamos melhorar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, peraí, deixa eu ver o que a Apple tá fazendo. Eles começam a querer copiar, mas não ouvem a equipe. E a equipe se cala. E isso é sintoma. Na verdade, isso tudo tá ligado a... Por isso que não tem como tratar CNPJ sem tratar CPF. Sim. Eu acredito que hoje você já tem clareza disso. Com certeza. Nós já estamos caminhando para o final e nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E sempre no final da entrevista eu peço para o entrevistado liberar uma chave que pode mudar a vida de alguém que tem uma história parecida com a sua. E talvez hoje essa pessoa ainda está vivendo o que você viveu no passado. Qual a chave que você libera para essas pessoas que pode mudar a vida delas, levar elas para um próximo nível? Primeiro ponto que o autoconhecimento, ele é o caminho. Não existe outro. O autoconhecimento é o caminho da pessoa se conhecer. Porque se eu não me conheço, nem a Deus eu acesso. Eu não consigo acessar algo ou alguém que eu não gosto de mim. Então, primeira coisa eu tenho que entender. O que é o autoconhecimento? É lá atrás. Deixa eu entender a minha história, deixa eu entender de onde eu vim, o que eu vi, o que eu senti, para que eu possa me conectar de fato com o que realmente é o meu propósito. Então, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas falarem de eu não sei qual é o meu propósito. E viram uma coisa como se realmente fosse algo divino, sabe? Algo que, peraí, Deus vai pegar, vai jogar um pozinho e você encontrou o seu propósito. Porque as pessoas olham para o outro e falam, fulana lá tem um propósito dela, eu não tenho. Então, qual é esse caminho? É me conhecer. Me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais esse propósito, ele se encosta em mim. Ele se encontra comigo. Vem junto. É só estar em movimento. Continua em movimento. Se conhece, se coloca. Porque, vamos lá, uma coisa que eu percebo também que aconteceu comigo, tá? E eu percebo que acontece com muitas pessoas quando começa no desenvolvimento humano, no autoconhecimento, é se afastar das pessoas. Eu vivo num núcleo aqui doente. Farra, bebida, tal... E agora eu
começa a buscar autoconhecimento. Aí eu vou para a igreja, eu vou me conectar com o Senhor, eu fico mais dentro de mim. Essas bebidas, esses negócios que não faz mais sentido. Aí a pessoa ela começa a fazer o quê? Se isolar. E aí ela sente, pronto, agora eu sou uma pessoa da plenitude. Eu sou uma pessoa curada. Só que não é que você é. Você vai saber se você realmente é uma pessoa plena é na convivência. Aí vai da crença de cada um, vai da fé de cada um. Vamos lá. Se essa pessoa, por exemplo, ela participa de um núcleo de uma igreja, vai pra lá. Vai lá aceitar o que o coleguinha faz coisa errada e você permanecer ali. Aí você vai vendo o quanto você está desenvolvida. Porque ser desenvolvida dentro de casa fechada é fácil. Agora, busca o seu autoconhecimento, busca o seu desenvolvimento em todas as áreas da vida e aí você vai pro campo de batalha. Aí você vai se conhecendo. Opa, peraí, porque assim, não é agora. Resolveu e tá tudo pronto. 80 anos de idade, 90 anos de idade, vai ter gatilhos, vai ter dor. Então vai lá, vai entendendo, vai desbloqueando ali, é no movimento. Opa, tô aqui, vamos lá, eu falei do núcleo de uma igreja, mas vamos colocar família. Quem tem uma família grande? O meu cunhado, a minha irmã, uma tia, são gatilhos pra mim. Vai lá. Vai conviver. Não é se isolar dessas pessoas e esquecerem. A gente tem que aprender a nos relacionar com pessoas sem dependência emocional. Que aí esse é um outro podcast, é um outro... outro assunto. Um outro assunto. Mas isso é verdade, é uma chave poderosa. Se conhecer e conviver com o seu novo conhecimento. Porque, na verdade, se você se isola, não faz sentido nenhum. Exato. Você não está de fato curado, né? Exato. Por exemplo, as clínicas de recuperação. Você fica lá, você se isola, você trata o seu vício, você se conhece e depois você tem que voltar para a sociedade. Porque esses dias meu esposo até falou isso. Ele falou assim, é muito fácil ser um ser espiritual... como os budistas, por exemplo, que você sobe no monte e fica lá sozinho, isolado. É muito fácil ser espiritual assim. Difícil é você ser espiritual no meio de um monte de gente que tem problemas assim como você. E ainda assim você conseguir se manter equilibrado, ainda assim você conseguir amar, ainda assim você conseguir servir, aí sim você tá em evolução. Agora, ser espiritual dentro do quarto é muito fácil. A gente não aprendeu a amar incondicionalmente. A gente aprendeu a amar na condição. Tipo, se eu falar, eu amo alguém que a gente conhece. Eu amo, por quê? Tem sempre a pergunta, por que você ama fulano? Por exemplo, você falar que você ama seu marido, ele pergunta, por que você me ama? Tem que ter um porquê? Ou seja, eu te amo porque você é, porque você faz. Quando a gente... O amor de Deus é o amor incondicionalmente. Incondicional. Ele não ama se por acaso você fizer. Por isso que eu comentei aquilo na infância. Até Deus eu aprendi a amar na condição. Olha, se eu fizer isso, Deus não vai gostar. Então eu tenho que fazer coisa boa para Deus me amar, entende? Então tudo isso a gente não aprendeu. E a gente está aqui para aprender. A gente não está evoluída, a tecnologia está evoluída. A gente não. A gente está cada vez mais regredindo. Na espiritualidade, no autoconhecimento, no próprio desenvolvimento, tá cada vez andando para trás. É isso, nós vamos ter que marcar mais um podcast, porque rendeu. Muito obrigada. Olha, você que assistiu até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com pessoas que faz sentido essa história e também deixa aqui no comentário o que você achou desse episódio incrível. Muito obrigada por ter compartilhado conosco. Nós vamos deixar aqui nas descrições o seu Instagram, suas redes sociais, para as pessoas poderem te acompanhar. E é isso, obrigada pelo aceite do convite, por ter vindo e ter compartilhado conosco a sua história. Eu que agradeço. Muito obrigada de coração.